Uma verdade no reino do Espírito que está gritando para nós nesses dias, e que faz toda a diferença, é a verdade dos ambientes espirituais. Existem ambientes espirituais, onde o céu se alinha sobre nós, e onde a terra é transformada, modificada, onde a vida acontece, onde há uma revolução no espírito. Algumas vezes nós somos como águias que ficam lutando no chão, sem lembrar que a nossa característica e a nossa força está no voo, está nas asas. Nós somos criaturas preparadas por Deus para os lugares altos. Nós somos criaturas preparadas por Deus para viver no reino do Espírito. Como diria a pastora Clotilde no final de semana passado, você e eu somos seres espirituais. Nós habitamos num corpo, nós interagimos nesses dias por um corpo, mas nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. E à medida que nós vamos ganhando consciência e vivendo na consciência de quem somos, nós vamos obtendo vitórias. E à medida que nós somos enganados pela nossa própria alma, pela nossa mente, pela cultura ao nosso redor ou pelo diabo, e nós começamos a viver como se fosse somente pessoas naturais, e somente a dimensão física fizesse diferença. Então nós começamos a nos preparar muito, e eu sou a favor de me preparar muito, e nós começamos a fazer todas as técnicas de sermos super eficientes, super eficazes, super poderosos na carne, e o máximo que nós podemos atingir é ficar um pouquinho para trás de qualquer um que mesmo sem nada tiver entendimento de que ele não é um ser natural, mas é um ser espiritual. Eu e você fomos criados para viver primeiro a dimensão espiritual. E quando nós entendemos essa dimensão, nós podemos usufruir do que Deus tem para os seus filhos. Porque quando você recebeu Jesus no teu coração, quando você nasceu de novo, quando você entendeu que você já está crucificado com Cristo, e agora a vida que você vive não é mais tua, mas é do Senhor que vive em você, você fica liberto das suas limitações, e pode conquistar, e pode alinhar, e pode vencer pelo Espírito. Mas quando nós não entramos nessa dimensão, nós ficamos aqui, príncipes, mas vivendo como mendigos, e a vida vai ficando difícil, pesada, enfadonha, e nós vamos cansando, quando tínhamos nas nossas mãos todo o recurso, toda a intensidade, todo o poder à nossa disposição. Então diga a alguém aí perto de você, não desperdice a vida só nas coisas naturais, não desperdice a vida, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida. Há uma dimensão espiritual para o qual você foi feito. Amém, queridos? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abra a Bíblia comigo, por gentileza. No livro de 1 Samuel, capítulo 19. A partir do versículo 19. 1 Samuel 19. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. 19, diz assim: E anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas
profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Enviou Saul ainda terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde está Samuel e Davi? Eles responderam: estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele, ia profetizando, até chegar em Naiote, em Ramá. Então despiu suas vestes, ele também, e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Perceba a dimensão do que está acontecendo aqui. Saul está querendo matar Davi, e ele descobre onde Davi está, e ele envia mensageiros para trazer Davi, mas Davi está num lugar que os céus estão alinhados com a glória de Deus. Diga: céus alinhados com a glória de Deus. E os mensageiros começam a profetizar e voltam. Saul envia outros e eles voltam profetizando. E Saul envia outros e eles voltam profetizando. Então Saul resolve ele mesmo ir. Quando ele vai, dizem: ele está lá, ele está indo para aquele lugar. E ele começa a profetizar, ele vai pelo caminho profetizando, e o Espírito se apodera dele. O que foi que Davi fez com Saul nesse dia? Diga: nada. O que foi que Davi fez com Saul nesse dia? O que foi que Samuel falou para Saul nesse dia? Nada. Diga comigo: nada. Mas por que Saul se alinhou à vontade de Deus? Porque ele entrou num ambiente da glória. Porque ele entrou num ambiente que os céus estavam alinhados. Ele entrou num ambiente onde os céus estavam alinhados. Ele entrou num ambiente onde os céus estavam alinhados. Eu ouço pessoas falarem: olha aquela situação na minha casa. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já tentei aquele outro. Tem uma situação, por exemplo... Tem uma situação com a minha esposa, eu já tentei, assim, assumir o lugar de chefe da casa e colocar em ordem tudo, e não funcionou. Eu já tentei ser querido, não funcionou. Eu já tentei liberar o cartão de crédito, não funcionou. Aí é difícil, hein? Aí alinha o cobrador, né? Nada funciona. Nada que eu faça com a minha esposa funciona. Então entenda, se você quer agir para que as coisas funcionem, você vai ter muito trabalho. E trabalho não significa que as coisas vão funcionar, porque você já descobriu que você pode fazer tudo certo e ter um resultado errado. Você já descobriu que você pode fazer tudo aparentemente certo e não ver resultado nenhum. Mas o que eu posso fazer então? Você pode alinhar os céus. Então não é mais você que vai fazer. Você pode trazer a presença de Deus, a glória de Deus sobre a tua vida. E as pessoas que estão ao redor de você vão começar a ser tocadas pela glória de Deus. A atitude de Saul era boa? Sim ou não? A atitude de Saul era boa? A atitude de Saul não era boa, era terrível. Ele queria matar Davi. Os mensageiros que foram lá, foram para capturar Davi. Era boa a intenção deles? Não era boa. Mas quando eles entraram debaixo de um ambiente da glória de Deus, eles começaram a profetizar. Se você tem situações na sua vida que você não pode vencer, é que o Senhor está permitindo que você fique retido nessa situação, até que você aprenda a trazer a glória de Deus para dentro da sua casa, porque quando você aprender isso, você pode todas as coisas.
Quando você aprender que não é algo que você pode falar para alguém, não é algo que você pode fazer por alguém, não é algo que você pode modificar, mas é uma presença que você vai trazer para dentro da sua casa, e isso vai determinar o seu destino como família, e isso vai determinar o seu destino. Nós vamos ver o destino determinado de Deus como igreja. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós sempre vamos ter um ensino forte, nós sempre vamos ter uma palavra profética, nós precisamos ter uma palavra evangelística, nós precisamos ter um cuidado pastoral para com as pessoas, nós precisamos ter uma direção apostólica, e tudo isso é importante, mas nada disso funciona enquanto técnica. Todas essas coisas só vão funcionar quando nós buscarmos a presença e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós não reunimos apenas para assistir a um culto. São os homens e as mulheres que trazem a presença de Deus a cada dia em suas vidas, que se reúnem para ver a glória manifesta na congregação. É muito diferente, é outra dimensão, é outro mover do Espírito. Em 2 Crônicas 7, muita gente lembra de cor o 14 e o 13, né? Os versículos ali: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas um versículo antes, o 13, vai dizer: olha, se eu fechar os céus, se eu fechar as chuvas, e se eu enviar a praga, e se eu transformar a terra... E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí sim, dentro do contexto, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão, pois, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O que a Bíblia está falando é que Salomão, ele tinha feito um lugar, e aquele lugar que ele tinha feito, ele tinha trazido a presença de Deus para aquele lugar, e porque a presença de Deus estava ali, não é que nada ruim ia acontecer, era que ainda que os homens fizessem coisas erradas, que atraíssem maldição, que atraíssem oposição dos céus, que atraíssem céus de bronze, se naquele lugar, aquele povo se humilhasse, orasse, buscasse a face, se convertesse dos maus caminhos, ali aquele povo seria ouvido, porque ali era um lugar de alinhamento celestial, de alinhamento dos céus, de alinhamento dos céus. Eu falei céus de bronze. Se você quiser saber mais sobre isso, Deuteronômio 32 fala, né, que se vocês andarem em obediência, serão benditos ao entrar, ao sair, bendito no campo, bendito na cidade, bendito o cesto, a sua amassadeira, e vai falando muito sobre isso. Mas se deixarem de todo, de ouvir a minha voz, e deixarem os meus caminhos, também eu, e aí fala da maldição, e fala dos céus se tornarem de bronze, terra de ferro e céu de bronze, significa não passa nada. Aquele sentimento de que a oração não chega, que você clama e não é ouvido, que não tem resposta, que não tem situação. Céu de bronze é o oposto de 2 Crônicas 7,14, quando ele fala: meus ouvidos estão fáceis, estão abertos, eu estou ouvindo, fala comigo. Como eu posso transformar situações da minha vida, onde os céus estão de bronze, para situações onde manifesta a glória e a vitória de Deus? Não é algo que você faça sobre a situação, é algo que você faz sobre trazer a glória de Deus. Não é algo que você faz sobre a situação, é algo que você faz sobre a presença gloriosa de Deus. É um desejo pela presença dEle. Porque é muito fácil. Eu quero viver bem com a minha esposa, então eu vou pegar 10 técnicas de tratar bem a esposa, para daí viver bem com ela. Mas eu não estou fazendo aquilo para a glória de Deus, eu estou fazendo aquilo para viver melhor.
Agora, quando eu entendo que viver bem com a minha esposa é natural no ambiente da glória de Deus, eu entendo por que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Porque quando eu estou vivendo, buscando atrair a presença de Deus, alinhar o céu sobre mim, não é meu interesse, eu estou fazendo isso para acertar o meu casamento, eu estou fazendo isso para acertar com os meus filhos, eu estou fazendo isso para acertar minha vida financeira, eu estou fazendo isso para conquistar um espaço na minha vida acadêmica ou intelectual. Eu estou fazendo isso porque Ele é digno. Eu estou fazendo isso porque Ele é digno. Eu estou fazendo isso porque Ele tem o mérito, porque é sobre Ele, que é sobre Ele, que é sobre Ele. Porque se eu não compreender essa verdade espiritual, eu corro o risco de passar a vida inteira tentando trocar. Qual é o macete para ter um casamento bom? Qual é o macete para ser um bom evangelista? Qual é o macete? Qual é assim a dica? Qual é a chave para isso acontecer? Qual é a chave para destravar a vida financeira? Qual é a chave? Ei! Até tem lugar que você pode ir, é só sobre isso. Mas você vai ficar com um molho de chave tão grande, que na hora do aperto você vai ficar lá trocando a chave e não vai achar fechadura, minha gente. Você já tem chave de tudo. No lugar de você ir pegando chavezinhas para resolver cada coisinha, por favor entenda, você é a marreta de Deus para destruir as portas. Você não foi chamado para estar caçando chavezinha para dar uma melhoradinha. Você foi chamado para ser aquele que aonde você passa as portas se abrem e ninguém pode resistir você, porque a glória do Altíssimo está sobre a tua vida. Você não foi chamado para pequeno, querido. Em nome de Jesus, vamos compreender isso. Vamos compreender isso como pessoas, para destravar as nossas emoções. Ai, não consigo sair desse sentimento. Traz a glória de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro da tua alma. E depois de trazer a glória de Deus para a sua vida, traz a glória de Deus para dentro da tua casa como pessoa. Ora com a tua esposa, traz teu filho para perto. Descobre a bênção de 2 Reis 6, que é colocar vasilhas vazias dentro de casa e derramar o óleo que está sobre você, sobre elas, na presença da tua família com a porta fechada. Então, é uma pessoa que traz a glória de Deus sobre a sua vida, mas é uma pessoa que incendeia uma casa, é uma casa que incendeia uma igreja, é uma igreja que incendeia uma cidade, é uma cidade que incendeia a sua geração. Mas não espera que o seu marido, não espera que o seu pai, não espera que a sua mãe, não espera que outra pessoa vá trazer a glória de Deus primeiro. É um homem e uma mulher incendiado que vai pondo fogo em tudo ao seu redor. É um homem e uma mulher. Ah, pastor, mas se um não quer, não tem jeito. Tem jeito, porque você nunca é um. É você e Deus contra qualquer circunstância da vida. Ah, mas se o casamento um não quer, não tem jeito. O que Saul queria naquela tarde? Matar Davi. O que Saul queria naquela tarde? O que Saul queria naquela tarde? Mas a glória de Deus que estava na vida de Samuel veio sobre Saul, porque ele entrou no lugar que alguém estava trazendo a glória de Deus. O que eu estou dizendo com todas as letras é, talvez essa tarde o que a sua mulher queira é matar você. Ah, então não tem jeito, se ela não quer eu não posso fazer nada.
você pode trazer a glória de Deus, porque Saul foi para matar Davi e saiu profetizando. A sua mulher pode vir para matar você e vai sair profetizando, porque a glória de Deus que está em você vai tomar a vida dela, e não tem como resistir. As pessoas podem resistir você, as pessoas podem resistir às suas técnicas, as pessoas podem resistir ao teu comportamento, as pessoas podem não valorizar o que você está fazendo, mas elas não têm como resistir à manifestação de Deus e da glória de Deus na vida delas. Será que o Espírito Santo está se fazendo entender na sua vida nessa noite? Quer viver? Quer viver de verdade? Vem viver na dimensão do Espírito. Na dimensão do Espírito você não pergunta, eu tenho que dizimar? Eu tenho que ofertar? Na dimensão do Espírito você fala assim, Senhor, com quanto do que eu tenho ganhado eu posso ficar esse mês? Porque a minha vida é dele. Aí eu não pergunto, será que eu posso tomar um vinho? Será que eu posso tomar uma cerveja? Será que eu posso tomar uma pinga? Senhor, como é que eu vou trazer a tua glória para esse tempo? Não é sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você dá, o que você deixa de dar, o culto que você assiste, o dia que você fica dormindo. É sobre um desejo no íntimo de fazer a vontade de Deus e manifestar a sua glória, de fazer a vontade de Deus e manifestar a sua glória. E o que pode bloquear isso na minha vida? É desobediência, no sentido de que Deus fala com você, é por aqui, você fala, por aqui não, eu vou por lá. Vou falar muito rápido. 1, desobediência. 2, amargura. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar teu irmão, também do céu você não vai ser perdoado. Então, desobediência frontal, amargura. E 3, segredos. Coisas que você pratica, faz, vive, e que você não permite ser tratado daquilo, porque você conserva pecados ocultos. Então, se você não tem amargura, se você não tem pecado oculto, se você não está em desobediência, você está apto para viver a plenitude da glória de Deus. É mais fácil se eu souber toda a Bíblia de cor? Sim, certamente é, mas eu quero dizer a você que se é o primeiro dia que você entra aqui, e você mal sabe achar, você nem pega a Bíblia para não passar vergonha que os outros acham e você fica folheando, é para você também. Porque a palavra de Deus diz que um chega às 9 da manhã, outro às 11, outro às 3, outro às 5, e no final do dia ele vai acertar as contas, e apaga o salário do que chegou às 5, é o mesmo do que chegou às 9, você não vai dar conta do tempo da tua ignorância, mas a partir de agora você não é mais ignorante, você já sabe que Deus quer usar você para manifestar a glória dele na terra, e que a Bíblia diz que até mesmo a natureza geme, em grande expectativa pela glória de Deus, que em mim e em você há de ser manifesta. Então eu quero pedir a você como igreja, queridos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, você é bem-vindo. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer, o Espírito Santo sabe, e eu digo, em nome dele aqui nesse lugar, você é bem-vindo. Mas eu quero pedir uma coisa para você, querido. Nós precisamos, essa cidade precisa de uma congregação de vitoriosos. E se você quiser vencer, só tem um caminho. Você precisa alinhar o céu sobre a sua casa, alinhar o céu sobre a sua vida. Obediência completa, imediata, com alegria, sem amargura, sem pessoas que você não pode ficar perto. Pastor, não tenho nada contra aquela pessoa, mas se a pessoa senta num lugar, você senta do outro lado. Para com isso, chama hipocrisia isso. Você tem que ficar longe de alguma pessoa, esquece, você não está vivendo com Deus. Está sendo enganado por algum outro espírito aí. Porque viver com Deus é viver sem restrição. Mas a pessoa, você não sabe o que ela fez. Eu sei o que Jesus fez por você, isso já basta. Ele deu a vida para que você tenha poder para perdoar. E por fim, aqueles que não deixam, não permitem ficar debaixo de pecado oculto. Você está convidado a viver em vitória,
porque essa geração precisa ver homens e mulheres vitoriosos. Os homens conseguiram ficar ricos, e os seus filhos se perderam mesmo assim. Os homens conseguiram conquistar, e o seu casamento ruiu mesmo assim. Os homens conseguiram vencer e se tornar habilidosos, e dobrar a ciência, e fazer coisas que eram impossíveis para outra geração, mas ele não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque essas coisas, família, paz, descanso, são propriedade de homens e mulheres que decidem viver para Deus e alinhar o céu sobre a sua casa. Ninguém é necessário, além de você e Deus, para alinhar a vida e trazer a glória. Ninguém é necessário, além de você e Deus, sobre a sua vida. Mas se você fizer isso, e se você continuamente se preocupar em trazer a glória de Deus sobre a tua vida e a tua casa, logo vai chegar o dia em que a tua casa vai trazer a glória de Deus. Logo vai chegar o dia que a tua igreja vai trazer a glória de Deus. Logo vai chegar o dia que a tua cidade vai ser conhecida como cidade de adoradores. Logo vai chegar o dia onde vai ter que ser dividida a geração dos que trazem a glória de Deus e a geração dos que escolhem o inferno. E você vai saber exatamente a quem você pertence. Por isso eu preciso chamar as águias para o céu. Eu preciso chamar as águias para um lugar mais alto. Eu preciso dizer: sai daí, águiazinha. Você não foi feita para comer minhoca. Você não foi feita para ciscar. Você não foi feita para ficar nesse lugar raso, gritando por um pouco mais de paz na alma, por um pouco mais de sossego no casamento, por um pouco mais de êxito na criação dos filhos, por um pouco mais de liberdade financeira, por um pouco mais de liberdade de saúde, porque todas essas coisas estão contidas nele e na presença gloriosa dele em sua vida. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos orar? Levante a sua voz ao Senhor por um momento. Comece a levantar sua voz em oração. Seja intenso em oração agora. Onde você está, comece a dizer: Senhor, eu preciso de céus alinhados, não só para melhorar na vida, não só para fazer as coisas naturais acontecerem, mas eu preciso de céus alinhados para que o teu nome seja grande sobre mim, para que a tua glória seja manifesta nessa terra. Levante a tua voz, querido. Comece a colocar diante do Senhor a tua história. Comece a colocar diante do Senhor a tua vida. Comece a colocar diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração nessa hora. Jesus não morreu naquela cruz para talvez você conseguir. Jesus não morreu naquela cruz para aumentar as tuas possibilidades. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele te deu convicção de vitória. Ele te deu acesso ao Pai. O sacrifício de Jesus é pleno. Não há pecado que não pode ser completamente perdoado por causa do sangue de Jesus. Não há vitória que seja só uma possibilidade. A vitória é certa. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção firme de fatos que não se veem. E quando Jesus vai para a cruz, Ele não quer dar uma melhorada na tua vida. Ele trouxe a tua vida para a presença de Deus, para a glória de Deus. Então não se conforme, em nome de Jesus, numa vida boazinha. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo usar você. Entregue-se em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, quando você pegar desse pão e desse cálice,
Eu quero que a consciência que haja no teu coração, que a consciência que haja em você, seja, custou a vida dele, eu não vou ficar pela metade, eu vou viver tudo que ele tem para que eu viva, em nome do Senhor Jesus.